sob o céu de um cinza desbotado, onde as nuvens pareciam se contorcer em formas que a mente hesitava em nomear, Lucas ergueu sua câmera com um sorriso que traía mais curiosidade do que prudência. Ele era um vlogger, um caçador de histórias, daqueles que se alimentam da adrenalina de lugares proibidos e da atenção faminta de desconhecidos na internet. Seu destino era a floresta do Véu Negro, um emaranhado de árvores tão antigas que pareciam preceder o próprio tempo, suas raízes se afundando em segredos que o solo guardava com ciúmes doentio. A luz do dia, já fraca, escoava entre os galhos retorcidos como se relutasse em tocar o chão, e o ar carregava um peso úmido, quase vivo, que se agarrava à pele como um sussurro não pronunciado. Lucas começou o vídeo com sua abertura habitual, "E aí, galera, aqui é o Lucas, e hoje eu trouxe vocês para um lugar que dizem que é amaldiçoado." Ele girou a câmera num arco amplo, capturando a borda da floresta à sua frente. As árvores se erguiam como sentinelas de um reino esquecido, seus troncos nodosos escuros cobertos de musgo que pulsava com um verde doentio, como se respirasse. Os galhos, tortuosos e entrelaçados, formavam um dossel que engolia a luz, deixando apenas fiapos dourados trespassarem aqui e ali, como os últimos suspiros de um sol acuado. "Essa é a floresta do Véu Negro", continuou ele, a voz carregada de um entusiasmo que soava ligeiramente forçado. "Dizem que ninguém vem aqui por causa de uma lenda antiga, algo sobre uma fera que só aparece na lua cheia. Vamos descobrir se é verdade." Ele baixou a câmera para mostrar um mapa amarelado que segurava nas mãos, as bordas rasgadas e manchadas pelo tempo. Era um achado recente, descoberto em uma caixa empoeirada num sebo da vila próxima, um lugar chamado Pedra Rota, onde as casas se amontoavam como se temessem ficar sozinhas. O mapa, desenhado à mão com tinta desbotada, marcava a floresta com linhas trêmulas e uma anotação quase legível na margem: "Cuidado com a fera lunar." Lucas passou o dedo sobre as palavras, rindo baixinho. "Olha só isso, parece coisa de filme de terror, né? Mas eu não acredito em contos de fadas. Vou acampar aqui essa noite e mostrar para vocês que é tudo lorota." A vila de Pedra Rota ficava a poucos quilômetros dali, um punhado de construções de pedra e madeira que pareciam afundar na terra sob o peso de séculos. Antes de partir, Lucas havia passado por lá para comprar suprimentos, e a recepção fora peculiar. Os moradores o encararam com olhos fundos, arregalados, como se vissem um fantasma em sua figura esguia e carregada de equipamentos. Uma velha de rosto enrugado como casca de árvore o segurou pelo braço enquanto ele saía da pequena loja, os dedos ossudos apertando com uma força surpreendente. "Não vá para lá, menino", sussurrou ela, a voz rouca como o vento entre folhas secas. "A floresta não gosta de estranhos. Ela vê você antes que você a veja." Lucas deu um sorriso torto, desconfortável, e se soltou com delicadeza. "Valeu pelo aviso, vó, mas eu fico bem. É só uma noite." Outro homem, um caçador de barba grisalha que carregava uma espingarda enferrujada, murmurou algo enquanto Lucas passava: "A lua cheia tá vindo." "Não é lenda, é verdade." Seus olhos brilhavam com um medo que não combinava com o tom firme da voz. Lucas apenas acenou, já pensando em como usaria aquelas falas no vídeo. "Galera supersticiosa", disse ele à câmera enquanto se afastava da vila, o motor do carro ronronando ao fundo. "Eles acham que eu vou virar comida de lobisomem ou algo assim. Vamos provar que é só papo furado." Agora, ao pé da floresta, o silêncio o envolvia como uma mortalha. Ele montou o acampamento com gestos rápidos, fincando as estacas da barraca num solo que parecia relutar contra a invasão. A câmera, apoiada num tripé, registrava cada movimento, o LED vermelho piscando como um olho vigilante. O sol se punha rápido demais, como se ansioso para abandonar o mundo às trevas, e a temperatura caía, trazendo um frio que se infiltrava pelos poros. Lucas acendeu uma fogueira, as chamas dançando em tons alaranjados que mal conseguiam competir com a escuridão crescente. Ele pegou a câmera novamente, sentando-se perto do fogo. "Primeira noite na floresta do Véu Negro", disse, o rosto iluminado pelo brilho trêmulo. "Até agora, tudo tranquilo. Só o barulho dos bichos, e esse silêncio estranho."
Parece que a floresta tá segurando a respiração. Foi então que o primeiro som veio. Não era o canto de um pássaro noturno ou farfalhar de folhas ao vento, era algo mais profundo, mais visceral. Um uivo longo e baixo, que começou como um gemido distante e cresceu até reverberar entre as árvores, ecoando de um modo que parecia impossível para qualquer garganta viva. Lucas congelou, a câmera tremendo ligeiramente em suas mãos. Ele riu, mas o som saiu vazio, cortado por uma tensão que ele não conseguia disfarçar. Tá ouvindo isso, galera? Parece um lobo, ou sei lá o quê. Talvez um cachorro perdido, né? Ele girou a câmera, tentando capturar a origem do som, mas a escuridão além do círculo de luz da fogueira era impenetrável, um véu negro que engolia tudo. O uivo parou tão subitamente quanto começou, deixando um vazio que pesava mais do que o próprio som. Lucas respirou fundo, forçando um sorriso. Tá, confesso que isso deu um arrepio. Mas é só um animal, nada demais. Ele se levantou, ajustando o foco da câmera para mostrar a floresta ao redor. As árvores pareciam mais altas agora, seus galhos se curvando como dedos esqueléticos que buscavam o céu. O vento, que até então estivera ausente, soprou de repente, carregando um sussurro que não era apenas o roçar das folhas, havia algo ali, um murmúrio que ele não conseguia decifrar, mas que fazia os pelos de sua nuca se eriçarem. Então, o segundo uivo veio. Mais próximo, mais claro, e desta vez havia algo diferente, uma cadência, uma intenção. Lucas girou a cabeça, os olhos arregalados, e a câmera capturou o momento em que ele perdeu o fôlego. Eu juro, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, eu juro que ouvi meu nome naquele uivo. Ele riu novamente, mas era um som fraco, perdido no ar pesado. Será que a floresta já sabe que eu cheguei? A câmera tremia agora, suas mãos incapazes de mantê-la firme enquanto ele encarava a escuridão além do fogo. Algo se moveu, ou seria apenas a sombra das chamas dançando nos troncos? Ele não teve tempo de decidir. O vídeo cortou abruptamente, a tela mergulhando em negro, deixando apenas o eco daquele uivo na mente de quem assistia. A noite se aprofundava na floresta do véu negro como um abismo que engolia o próprio conceito de tempo. Lucas, sentado diante da fogueira cuja chama agora tremia como se temesse a escuridão ao redor, segurava a câmera com dedos que não obedeciam inteiramente à sua vontade. O ar estava impregnado de um frio úmido, um sopro que parecia emanar das entranhas da terra, carregando consigo o cheiro acre de folhas apodrecidas e algo mais, algo feral, primal, que ele não conseguia nomear. A lua cheia, agora alta no céu, não era uma mera testemunha, era um olho vasto e implacável, um disco pálido que o encarava sem piscar, perfurando sua mente com uma luz que não confortava, mas acusava. Ele respirou fundo, o som irregular capturado pelo microfone da câmera, e começou a falar, a voz trêmula como as sombras que dançavam nos troncos retorcidos ao seu redor. Galera, eu não sei o que está acontecendo aqui, murmurou, os olhos fixos na lente como se ela fosse sua última âncora à sanidade. Aquele uivo de antes não foi normal. Não foi um lobo, não foi nada que eu já tenha ouvido. E agora tá tudo quieto demais. Ele girou a câmera lentamente, mostrando o acampamento, a barraca de nylon azul, agora parecendo frágil contra a imensidão da floresta, o fogo que mal aquecia, e as árvores que se erguiam como pilares de um templo profano, suas formas distorcidas pelo luar. Foi então que ele viu, ou pensou ter visto. Um movimento súbito, um vulto que atravessou o canto do quadro da câmera, rápido demais para ser humano, grande demais para ser um lobo. Lucas girou o corpo, o coração disparando, e apontou a câmera para a escuridão entre as árvores. Vocês viram isso? Perguntou, a voz subindo em um tom febril. Tinha algo ali, eu juro. Ele segurou a câmera com mais força, mas suas mãos tremiam agora, um tremor que vinha de dentro, como se seus ossos soubessem de algo que sua mente recusava aceitar. A tela mostrava apenas sombras, um vazio negro onde a luz do fogo não alcançava, mas o silêncio que se seguiu era pior, um silêncio que parecia ouvir, que parecia esperar. Ele abaixou a câmera por um momento, esfregando os olhos com as costas da mão.
Tá, calma, Lucas, disse a si mesmo, as palavras saindo em um sussurro rouco. É só a sua cabeça pregando peças. É só o cansaço, a adrenalina. Não tem nada aqui. Mas quando ele voltou a erguer a câmera, algo chamou sua atenção. Ele se aproximou da barraca, o foco da lente capturando um detalhe que o fez congelar: arranhões frescos no tecido, linhas irregulares e profundas, como se feitas por garras que não pertenciam a nenhum animal comum. Isso não estava aqui antes, disse ele, a voz quase se perdendo no ar. Ele passou os dedos sobre os cortes, sentindo a textura rasgada, e um calafrio subiu por sua espinha. Que tipo de bicho faz isso? Um urso? Não tem ursos por aqui. A lua parecia crescer no céu, sua luz agora banhando o acampamento com uma claridade fria e impiedosa. Lucas ergueu os olhos para ela, e por um instante, sentiu como se ela o conhecesse, como se soubesse algo sobre ele que ele próprio ignorava. Olha essa lua, murmurou, apontando a câmera para o alto. Parece um olho que me encara sem piscar. Não sei porquê, mas eu sinto ela me olhando, me julgando. A câmera capturou o reflexo da lua em seus olhos castanhos, e por um brevíssimo segundo, eles pareceram brilhar com um tom ambarino, um brilho que não era humano. Ele piscou, confuso, e o efeito sumiu, mas o vídeo gravou tudo. Ele baixou a câmera novamente, o peito subindo e descendo em respirações rápidas. Eu não sei o que está acontecendo comigo, disse, a voz agora carregada de um desespero que ele não conseguia conter. Minhas mãos não param de tremer, e eu sinto algo queimando dentro de mim. Não é febre, não é calor, é outra coisa. Ele ergueu uma das mãos diante da lente, mostrando os dedos que tremiam como folhas ao vento. A pele parecia pálida sob o luar, mas havia algo nas veias, um pulsar que ele não conseguia explicar. Talvez eu tenha comido algo estragado, sei lá. Talvez eu só precise dormir. Mas o sono estava longe de ser uma opção. O som voltou, não o uivo de antes, mas algo mais próximo, mais físico. Um estalo seco, como um galho grosso sendo partido ao meio, seguido por um arrastar lento, deliberado, vindo da escuridão além do acampamento. Lucas girou a câmera tão rápido que o vídeo ficou borrado por um instante, e quando o foco voltou, ele apontava para o mesmo ponto onde o vulto havia aparecido antes. Tá ouvindo isso? Sussurrou, o medo agora nu em sua voz. Tem algo aqui comigo. Algo grande. Ele deu um passo à frente, hesitante, a luz da fogueira projetando sua sombra longa e distorcida contra as árvores. Nada apareceu na câmera, mas o som persistia, um estalo, um arrastar, um suspiro baixo que poderia ser o vento, mas não era. Lucas recuou, tropeçando numa raiz exposta, e quase deixou a câmera cair. Eu não sei o que fazer, disse, a voz quebrando. Se aquilo voltar, não sei se vou conseguir fugir. Ele fez uma pausa, os olhos arregalados fixos em algo além do quadro, algo que a câmera não capturou. Ou se eu quero. As palavras saíram quase como um pensamento em voz alta, um sussurro que ele mesmo não entendeu, mas que carregava um peso que o fez estremecer. O som de galhos quebrando ecoou novamente, mais alto, mais próximo, e Lucas girou a câmera uma última vez, tentando desesperadamente capturar o que quer que estivesse lá fora. Mas a tela escureceu subitamente, o vídeo cortando para o negro com o som de sua respiração acelerada ainda reverberando nos alto-falantes. O silêncio que se seguiu era mais aterrorizante do que qualquer barulho, pois sugeria que algo, ou alguém, ainda estava lá, observando, esperando. A floresta do véu negro não dormia. Sob o olhar fixo da lua, ela se movia, respirava, e Lucas, sem saber, já estava preso em suas entranhas. O que ele sentia queimando dentro de si não era uma febre passageira, mas o despertar de algo antigo, algo que a luz daquele olho celestial conhecia muito bem. A noite avançava, e com ela, a linha entre o homem e a fera começava a se dissolver. O despertar de Lucas foi um rasgar de véus, um emergir abrupto de um abismo sem fundo onde os sonhos não ousavam habitar.
A luz da manhã trespassava o dossel da floresta do véu negro em fragmentos pálidos, feridas abertas no céu que sangravam claridade sobre a terra úmida. Ele jazia ao lado da fogueira, agora reduzida a cinzas frias, o corpo pesado como se carregasse o peso de eras que não lhe pertenciam. A barraca, outrora um refúgio frágil, pendia em farrapos, rasgada por mãos ou garras, que ele não podia chamar de suas. Sua mente, um caos de névoa e ruídos, recusava-se a lembrar, mas o silêncio da floresta, esse silêncio vivo e acusador, parecia saber. Ele se ergueu, trêmulo, os músculos gritando em protesto contra um esforço que ele não recordava. A câmera repousava a poucos metros, tombada na terra como um olho cego que tudo vira. O LED vermelho piscava ainda, um coração mecânico que não cessara de pulsar durante a noite. Lucas a pegou com mãos que tremiam, não mais de medo, mas de algo mais profundo, algo que rastejava sob a pele, faminto. Eu apaguei, murmurou, a voz rouca, fragmentada, como se as palavras fossem pedaços de um espelho quebrado. Não sei o que aconteceu. Não sei. Ele pressionou o botão de reprodução, e o que viu rasgou-lhe a alma como facas de um tempo imemorial. A tela tremeluziu, e ali estava ele, ou o que fora ele. A gravação mostrava a noite anterior, a luz da lua cheia banhando o acampamento em tons de prata doentia. Lucas, na imagem, estava de pé, o corpo rígido, os olhos fixos em algo além do quadro. Então, o som, um estalo seco, visceral, como madeira partida por mãos cruéis. Seus ossos, os próprios ossos, começaram a se mover sob a carne, esticando-se, quebrando-se, reformando-se em ângulos impossíveis. Ele caiu de joelhos, as mãos agarrando o solo, e um grito escapou de sua garganta, um grito que não terminava, mas se alargava, se aprofundava, tornava-se um uivo que ecoava pelas árvores como um hino a forças esquecidas. Pelos brotaram, negros e ásperos, e rompendo da pele como ervas daninhas de um túmulo profanado. A transformação era uma força ancestral, um despertar que rasgava carne e alma, um retorno a algo que a humanidade havia selado em cavernas e pesadelos. Lucas, o Lucas que assistia, deixou a câmera cair novamente, o grito preso em sua garganta agora um gemido baixo, animalesco. Não, sussurrou ele, as mãos cobrindo o rosto como se pudesse apagar o que vira. Não fui eu. Não pode ter sido eu. Mas a verdade era uma fera que não se deixava prender, ela rosnava em seu peito, pulsava em suas veias, uivava em sua mente. Ele olhou para as mãos, humanas, sim, mas marcadas com arranhões frescos, a unha do indicador quebrada, a pele sob ela escura com algo que poderia ser terra ou sangue seco. A floresta ao seu redor parecia fechar-se, as árvores inclinando-se como juízes silenciosos, seus galhos retorcidos apontando para ele em acusação muda. Ele se levantou, o pânico crescendo como uma maré negra, e correu para a barraca, ou o que restava dela. A câmera, ainda no chão, capturava seus pés descalços pisando em pegadas largas, profundas, ensanguentadas, que não pertenciam a botas ou sapatos, mas a algo maior, algo que ele agora sabia ser ele mesmo. Eu não fiz isso, murmurou, a voz quebrando em pedaços poéticos de desespero. Eu não posso ter feito isso. Mas as pegadas o guiavam, um rastro de destruição que levava para além do acampamento, para a escuridão que ele havia atravessado sem saber. Ele tentou fugir. Pegou a mochila, rasgada em um dos lados, e começou a correr, os pés afundando no solo úmido, o ar cortando seus pulmões como lâminas. A floresta resistia, os galhos baixos chicoteando seu rosto, as raízes emergindo como tentáculos para agarrar seus tornozelos. E então, a dor voltou, uma chama que não queimava por fora, mas por dentro, um fogo que subia da base da espinha até o crânio, explodindo em agulhas atrás dos olhos. Ele caiu, as mãos cravadas na terra, e sentiu novamente, os ossos querendo se mover, a pele querendo ceder, o uivo querendo escapar. Não! Gritou ele, um som que era metade homem, metade fera. Me deixe em paz. Mas a paz era um luxo perdido. Ele rastejou até a câmera, que ainda gravava, e a ergueu com dedos que já não pareciam inteiramente seus. Se alguém achar isso, disse,
os olhos arregalados, o rosto sujo de terra e lágrimas. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu sou. A tela capturava o reflexo da luz do sol em seus olhos, e ali, por um instante, o brilho âmbar retornava, um vislumbre da fera que ele carregava. Ele apontou a câmera para o chão, para as pegadas ensanguentadas que se perdiam entre as árvores, e sua voz caiu a um sussurro: eu não fiz isso, e eu não posso ter feito isso. A floresta, porém, guardava seus segredos com unhas e dentes. Enquanto Lucas falava, a câmera capturou algo no canto do quadro, um pano rasgado, preso num arbusto baixo, manchado de vermelho escuro, um vermelho que não era tinta ou suco, mas vida roubada. Ele não viu, não naquele momento, mas o espectador sim. A tela tremia em suas mãos, o foco oscilando entre as pegadas e o vazio beyond, e então ele falou, as palavras caindo como pedras num poço sem fundo: se eu sou a fera, quem eu matei essa noite? O som de sua respiração, agora um ronco baixo e gutural, encheu o silêncio que se seguiu. A tela cortou para o negro, o pano ensanguentado congelado no último frame, uma pergunta sem resposta pendurada no ar. Lucas não era mais apenas Lucas. A floresta o havia reclamado, a lua o havia marcado, e a fera que ele temia não era um intruso, mas um inquilino antigo, despertado por um chamado que ele nunca ouvirá até agora. O que restava dele, o homem, o vlogger, o curioso, afundava sob o peso de uma verdade que rasgava mais do que carne, rasgava a própria essência do que ele acreditava ser. A floresta do véu negro erguia-se como um santuário profano, um altar vivo onde o tempo se curvava sob o peso de forças que o homem, em sua arrogância, havia esquecido. Lucas, ou o que restava dele, estava agora além da borda da razão, um fugitivo não apenas da floresta, mas da própria mente que outrora o definirá. A noite caía novamente, pesada, inevitável, e a lua cheia pairava no céu como um deus frio e eterno, seu olhar fixo trespassando as árvores retorcidas, iluminando o solo com uma luz que não era bênção, mas sentença. Ele segurava a câmera com mãos que tremiam não de fraqueza, mas de uma energia antiga que pulsava sob a pele, uma chama que não podia ser apagada. Ele a ergueu, o rosto capturado na lente um mapa de ruínas, folhos selvagens, fundos, brilhando com um âmbar que não pertencia ao humano, a pele suja de terra e sangue seco, a boca contorcida num sorriso que era mais fera do que homem. Esse é o último vídeo, disse ele, a voz rouca, quebrada, como se cada palavra fosse arrancada de um abismo dentro dele. Se vocês estão vendo isso, é porque eu não voltei. Porque eu não posso voltar. A câmera tremia em suas mãos, mas ele a segurava com uma determinação febril, como se fosse seu testemunho final contra o cosmos que o reclamara. A floresta ao redor parecia respirar, os troncos nodosos pulsando com uma vida que não era vegetal, os galhos sussurrando em línguas que a mente rejeitava. Lucas riu, um som seco, cortante, que ecoava entre as árvores como um desafio. Eu achei que era só uma história, continuou ele, os olhos fixos na lente, mas vendo além, vendo a lua que o encarava sem piscar. A fera lunar, o lobisomem, o monstro que os velhos da vila temiam. Mas não é uma história. É uma verdade. E eu sou a prova. Ele baixou a câmera por um instante, o quadro capturando o chão, pegadas ensanguentadas, profundas, que marcavam a terra como um selo de posse. Então ele ergueu novamente, o rosto mais próximo, os dentes à mostra num esgar que não era mais humano. A lua me escolheu, disse ele, as palavras caindo lentas, pesadas, como pedras num lago escuro. Antes mesmo de eu nascer, ela sabia. Ela sempre soube. A luz prateada banhava seu rosto, e por um momento, os espectadores poderiam jurar que seus olhos não refletiam apenas a lua, mas a continham, um brilho que era ao mesmo tempo selvagem e eterno, um eco de algo que precedia as eras. Ele inclinou a cabeça, ouvindo algo que a câmera não captava, algo que vinha de dentro, debaixo da carne, dos ossos, da alma que ele já não possuía inteiramente. Então, a transformação veio. Não foi um processo lento desta vez, mas uma erupção, uma libertação. Ele deixou a câmera cair, mas ela continuou gravando, tombada na terra, o ângulo torto capturando o horror em pedaços fragmentados.
Seus ossos estalaram, um som seco, brutal, como galhos partidos por mãos invisíveis. A pele se rasgou, os pelos negros brotaram como sombras vivas, e o grito que escapou de sua garganta tornou-se um uivo, longo e profundo, que reverberou pela floresta como um chamado às estrelas. A câmera capturou apenas flashes, uma mão que se tornava garra, um rosto que se alongava em focinho, olhos que brilhavam como brasas na escuridão. Então, o quadro se encheu de movimento, a fera, agora completa, ergueu-se sobre as patas traseiras, uma silhueta imensa contra o luar, antes de se lançar para fora do alcance da lente. O som permaneceu. O uivo, cortante, primordial, misturado ao ruído de passos pesados que se afastavam, esmagando folhas e raízes em seu caminho. A câmera, imóvel, gravava o vazio, o acampamento destruído, a fogueira extinta, a noite que engolia tudo. Minutos se passaram, ou talvez horas, o vídeo não dava mais noção de tempo. Então, um sussurro, quase inaudível, emergiu da estática que começava a tomar a tela, a lua sempre sabe. As palavras não vinham de uma voz humana, mas de algo mais profundo, algo que parecia rastejar do próprio éter. Dias depois, o vídeo apareceu no canal de Lucas, postado automaticamente por um agendamento que ele havia configurado antes de partir. A internet explodiu em debates. Era real? Um golpe de mestre? Uma encenação brilhante? Ou o testemunho final de um homem consumido por algo além da compreensão? Os comentários se dividiam entre ceticismo e terror, mas todos concordavam em uma coisa: o uivo, aquele uivo, não podia ser falso. Ele carregava um peso que atravessava a tela, que fazia os ouvintes olharem para o céu noturno com um arrepio que não explicavam. Lucas, ou a fera que ele se tornará, não foi mais visto. A floresta do véu negro permaneceu, silenciosa e vigilante, seus segredos guardados sob o olhar da lua que nunca dormia. E no último frame do vídeo, antes que a estática tomasse tudo, a tela piscou, congelando numa imagem da lua cheia, perfeita e implacável, pendurada no céu como um juiz eterno. A voz de Lucas, ou o que restava dela, ecoou uma última vez, agora em tom de pergunta, de desafio: vocês já olharam para a lua hoje? Ela está olhando de volta. A tela escureceu, o silêncio caiu, e o mundo ficou para trás, debatendo enquanto a lua, indiferente, continuava sua vigília. A maldição não era apenas de Lucas, era de todos que ousavam desafiar o véu negro, de todos que a lua escolhia em segredo. Ele não era o primeiro, nem seria o último. O horror cósmico não estava na fera, mas na inevitabilidade, na certeza de que o universo conhecia seus eleitos antes mesmo de nascerem, e os marcava com um destino que não podiam escapar. A floresta sabia. A lua sabia. E agora, os espectadores, em seus quartos iluminados por telas, começavam a suspeitar.